Essa questão traz o texto 1 e o texto 2, que ambos tematizam as fake news. Então, o texto 1 é um texto mais técnico, da revista Veja, que vai dizer que as fake news elas são tão aceitas porque existe o viés de confirmação, que é justamente um dos motivos pelos quais as fake news são tão compartilhadas, porque a gente tende a compartilhar e acreditar aquilo que a gente já acredita, acreditar em notícias que já confirmam, de certa maneira, o que a gente pensa. Ao passo que as notícias verdadeiras, que são mais distantes das nossas crenças, elas têm mais dificuldade de serem tão compartilhadas, de serem tão aceitas. Então, um dos motivos pelos quais as fake news, essas notícias falsas, possuem tanta visibilidade é que, por vezes, elas confirmam as crenças de algumas pessoas, que é justamente, por exemplo, a figura do pai, no texto 2, que ele diz: como pode uma notícia falsa dizer exatamente o que eu penso? Né? Em outras palavras, ele diz mais ou menos isso, né? Como assim essa notícia é falsa e diz exatamente? Se ela diz exatamente o que eu penso, ela não seria verdadeira, né? Enquanto a garota que não, ela diz que esta é uma notícia falsa. Então a gente percebe que os dois textos, né, cada um à sua própria maneira, elas mostram como que as fake news elas têm um traço que ajudam a divulgação delas, que é por vezes confirmar as crenças de algumas pessoas. Vamos ao comando da questão. Ele diz o seguinte: ambos os textos tematizam a aceitação de fake news para o cérebro. No entanto, no que diz respeito ao texto 2, o comportamento do pai exemplifica. Então vamos lá. A. As fake news. Publicações tendenciosas capazes de fomentar expectativas equivocadas. O comportamento do pai, ele não exemplifica as fake news em si, mas sim uma aceitação a essas informações. Então a está incorreta. Vamos a B. O desconforto psicológico, emoção subjetiva desencadeada por experiências traumáticas. Essa opção está incorreta, já que a gente percebe que o desconforto psicológico ele não aparece aqui. Pelo contrário, o pai está confortável, ele está aceitando essa notícia falsa. Então a B também está errada. Vamos a C, o pensamento crítico. Competência imprescindível para a solução de situações problema, que o pai ele não tem pensamento crítico, consciência crítica. É por isso justamente que ele tende a acreditar nessa notícia falsa. A D, o viés de confirmação. Tendência em buscar informações que legitimam, que afirmam, que respaldam crenças pessoais. Exatamente, essa é a opção correta, já que a gente viu que o pai tende a acreditar nessa fake news porque ela corrobora com o que ele pensa. E por último, a perda da fantasia, também não possui relação. Então, novamente, o nosso gabarito é a letra B.